E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, Sebastião Silva, educador financeiro, coach e mentor de negócios. Estamos aqui com mais um episódio da Organiza Finanças Podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre educação financeira e trabalhando os hábitos, tá? O hábito da prosperidade. A gente entende que para tudo que a gente vai fazer em questão da prosperidade, a gente precisa adquirir hábitos. E esses hábitos que eu vou falar ao longo do tempo é muito importante para a gente poder focar e ter o resultado que a gente busca, que a gente tanto almeja, tá? Como a gente sabe que para a gente ter alcançar o nosso propósito, chegar no sucesso tão sonhado, para você chegar no topo da educação financeira, você precisa criar hábitos, você precisa criar conexões, ser constante, para que assim você venha ter escala, para você vir alcançar aquilo que você tanto quer. De repente você sonha em ter sucesso, em você ter uma casa boa, um carro bom, viajar para fora do Brasil, entendeu? Então isso aí você precisa criar hábitos, pensar no futuro, e aí você vai fatiando aquelas metas para que assim você venha estar fazendo hábito para você vir alcançar aquilo que tanto você quer. Tá? E esses hábitos, ele é muito importante você colocar na sua mente, porque, gente, tudo que a gente vai fazer hoje é através de hábito. É você todo dia pôr a mão na massa e fazer acontecer. Você não pode pensar assim, não, eu não tenho, aquela vontade de chegar e fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Porque a gente não faz nada se tiver com vontade, entendeu? Você precisa fazer. Aí ali você fazendo, você vem a vontade e o desejo de continuar sempre. Por quê? Porque você está criando hábito. Então o hábito, ele tem duas funções. Tanto ele serve para o bem, como também para coisas que não vão agregar valor. Provavelmente, vocês, a maioria aqui, que estão ouvindo esse podcast, o que acontece? Tem hábito, mas porém tem hábito para aquilo que não agrega valor. É por isso que muitas vezes você olha para a sua vida e fala, cadê o resultado? O que é que eu tenho que estar fazendo para me obter o resultado que eu quero? Se examina, pega um papel, caneta, tá? E escreve ali os hábitos. Primeiro você vai pensar. Vê só a lógica. Primeiro você vai pensar, pôr na sua mente o que você quer, trazendo uma realidade, tá? Então, quando você faz isso, você pensou. Só que você precisa agir. Você pensa em tudo que você pensou no seu interior. Você pensou que é. Aí você já tem uma certeza que você pensou. Então, quando você pensa, aquilo só vai acontecer se você pensar. Concorda comigo? Você pensou, aí ali para aquele pensamento se tornar realidade, você precisa agir. Beleza, você pensou, agora agiu. Quer dizer, está colocando em prática. Então você vai pegar um papel, caneta e anotar qual é o hábito que eu quero adquirir para a minha vida. Você vê o poder que tem isso aí. Você começa a falar, olha, eu quero acordar tal hora, eu quero fazer esse exercício. Vai colocando prioridade. Para tudo que você for fazer, preciso ler 10 páginas ou 30 de um livro por dia. Você vai ali anotar, entendeu? Aí o que acontece? Isso aí é bom, por quê? Porque você está trazendo uma coisa visível. É melhor você anotar, tá? Naquela agenda, no seu caderno, porque aí você sabe. Aí você vai fazer o quê? Todo dia você tem aquela lista que você sabe que você tem que fazer. Só que eu tô falando para você anotar, por quê? Porque de imediato eu tenho certeza que você não vai lembrar, tá? Só que com o tempo, aquilo ali vai ser natural.
Você já viu aquela frase que fala que a prosperidade é natural? Mas como assim, Sebastião? A prosperidade é natural? Sim, a prosperidade é natural. Só que o problema é que a gente não consegue fazer com que essa prosperidade chegue até a gente, tá? Então a gente precisa disso. Pôr a nossa vida, ter uma gestão dela, criar hábito, sempre fazendo, porque aquela pessoa que está sempre agindo, ela está avançando, está escalando. O que é escalar? Escalar é você sair de um nível para outro, sair de um degrau para outro, entendeu? Então, quando se fala de escala, não é simplesmente você só pular um nível, você vai muito. Dependendo do seu desempenho, as coisas elas vão acontecer. Então, começa a criar o hábito de ler livro, fazer exercício. Põe as suas prioridades, que você vai se perguntar, mas o que será bom para mim? Eu tô falando primeiro de coisas boas, tá? Que você tem que trazer para sua realidade, o hábito de você. Qual é o alimento que você quer? Se você quer deixar a sua vida, a sua saúde precisa pôr exercício, você precisa ver como que a sua vida está mais precisando, para você ir criando esses hábitos, tá? Então, para você alcançar essa prosperidade, vai ter que fazer uma lista anotando tudo, qual é o hábito. Eu vou acordar, digamos, 5 horas, 6 horas, 7 horas, não sei qual o seu horário que você costuma acordar, mas você tem que pôr esse hábito. E aí você vai, acordei tal, aí você põe o próximo horário, isso, aquilo, entendeu? Então você tem que criar essa lista. Foi assim que eu comecei a aplicar em mim há muitos anos atrás, e eu comecei a ver resultado. Eu comecei a pôr hábito para ir para minha empresa, eu comecei a pôr hábito para mim estar fazendo exercício físico, eu comecei a pôr hábito para estar lendo livros, quantas páginas por dia. Eu comecei para tudo, eu colocava entre 1 hora, 20 minutos, qualquer minuto que você tirar por dia, para você estar sempre colocando esse hábito, para estar sempre fazendo ele se tornar realidade. Isso é muito importante. Não precisa você falar assim, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas, tá? Então, o que acontece? Não adianta você inventar desculpa que não tem tempo. Existe gestão do tempo para você organizar o seu tempo. Todo mundo tem o mesmo horário. Agora, o que acontece? O resultado vai vir para aquela pessoa que está sabendo fatiar as coisas certas. Porque isso da a gente achar que não tem tempo, isso aí é coisa que a gente põe na nossa mente para estar sabotando a nossa própria mente, para estar procrastinando, porque uma das coisas que impede muito da gente prosperar é a procrastinação. Isso é uma das coisas que muitas vezes você precisa avançar e você acaba que não avançando, tá? Então, o que acontece? Sempre focado, porque enquanto você estiver agindo, você vai colher. No dia que você parar de fazer acontecer, é porque já está morrendo. Você tem empresa, você é pessoa jurídica ou física, independente do que você seja, do que você se encontra hoje, você tem que criar hábito. Mas eu não sou empresário. Você tem que criar hábito para a sua rotina de pessoa física. Você é pessoa CLT, você é um funcionário. Tem que criar hábito, você mudando a sua mentalidade para amanhã, porque o que acontece? O sucesso financeiro, ele não vem simplesmente só porque o cara ele é empresário ou dono de empresa, entendeu? Se ele ou ela é dono de empresa, um exemplo, é o que muitos pensam. Mas eu não sou dono do meu próprio negócio, mas você tendo foco, sabedoria, você está sendo um gerente, você está sendo CEO, você está sendo uma pessoa que está ali na frente daquela empresa, daquele grupo, tá? Porque quando você começa a criar hábito e ter foco e saber o que você quer, você primeiro se sentiu. Mesmo que você não
não se veja assim, mas você tem que falar que é, que pode e que faz, tá? Porque aí você vai criando esses hábitos e vai trazendo crenças de merecimento. Porque tudo é uma rotina de você estar sempre fazendo acontecer, tá? Então, o que acontece? Isso aí é muito importante, fazer acontecer. Porque quem faz acontecer é quem vê o resultado. Porque não adianta eu querer algo, pedir algo para a minha vida e só pedir e não colocar em prática. Porque Deus, ele te dá o chão, mas você tem que dar o passo. Tá? Deus, ele não vai te dar algo que ele percebe que você não vai aguentar aquele fardo. Então, o que acontece? Tem que se preparar. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele precisa se preparar. E você é um soldado, você é uma soldada, você é uma pessoa que está preparada para vencer. Não é simplesmente você querer algo para sua vida e você chegar e falar assim, eu vou fazer para ver se dá certo. Não é para ver, é para dar certo. Independente se você vai ganhar o jogo ou não, é para dar certo. Tudo que você for fazer é para dar certo. Isso já é uma frase que você tem que colocar para sua vida, uma frase positiva. Eu estou fazendo para acontecer, não é para ver. Eu estou no jogo para ganhar, não é para ver se eu vou ganhar. Entendeu o jogo? Então a lógica é essa, é você fazer para acontecer. Mas aí você fala, mas eu vejo muitos casos aí dos caras fazer e errar. Perceba que quem faz e erra, você pode errar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for. Errando, ali está sendo uma aprendizagem, não está sendo um fracasso. Porque muita gente leva o erro como fracasso. Aí o que acontece? Errou uma vez, errou 2. A pessoa não tem inteligência emocional. Aí começa a se achar que ela não é capaz. Começa a se achar que ela não é merecedora. Aí o que acontece? Ela começa a se sabotar, ela começa a acreditar, a trazer uma crença para ela que só os outros conseguem e ela não. Mas o que acontece? Ela não entendeu o jogo, que o erro só tem resultado quando, vamos supor, você quer fazer algo, você erra, porque você ali não sabe. Não quer dizer que aquela pessoa que aos seus olhos é muito inteligente, é uma pessoa que faz acontecer, você olha assim e fala, essa pessoa aí sabe do que está falando, essa pessoa sabe do que está fazendo, porque essa pessoa também errou muito, só que ela errou tanto que ela aprendeu. Cada erro que ela teve foi uma experiência, não foi um fracasso. Quando eu aprendi isso para minha vida, eu entendi que todo erro, para mim, é uma experiência. Se a pessoa quiser acreditar na vida dela que o erro dela é um fracasso, aí é uma opinião dela. Só que para você ficar bem claro na sua mente, quando você começar a entender isso, você vai virar o jogo. Porque o fracasso, ele não quando você pensa que o fracasso, como o pessoal fala, não é algo que vá, ser ruim para você. A sua visão, a sua mente pode parecer que seja, mas isso é uma aprendizagem. Quando eu aprendi isso, o jogo virou, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, eu ensino e passo para as pessoas tudo que eu já vivi. Na minha empresa, quando eu comecei a empreender, o que acontece? Eu vi muita dificuldade. Eu vi muitas coisas que, se eu não fosse um cara persistente, eu teria desistido. Mas eu entendi isso aí. Mas como que eu cheguei a entender? Eu comecei a analisar, ver o que as pessoas que têm sucesso estavam fazendo. Aí elas começaram a passar para mim o que eu estou passando. Mostrar que o fracasso, que o erro não é fracasso, como o pessoal fala. Aí o que acontece? Quando eu comecei a entender isso aí, as coisas começaram a clarear, as coisas começaram a pegar escala. Eu comecei a ter visão, eu comecei a querer aprender mais, porque a gente sofre por falta de conhecimento.
Então eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a frequentar lugares que ia me agregar valor, comecei a criar hábito. Comecei a criar hábito de me conectar com pessoas. Aí você pode pensar o seguinte, mas como que eu faço se eu não tenho ainda esse padrão? Eu não tenho, tipo, essa conexão de chegar, me conectar com pessoas mais do que eu. Essas pessoas que têm sucesso. Aí o que que acontece? Presta atenção que no decorrer do vídeo eu vou te ensinar como que você chega nessas pessoas, tá? Que você vê aí na mídia, nas redes sociais, em TV, como que você pode estar se aproximando dessas pessoas, tá? Então tudo isso é um processo. Não há nada impossível e nada difícil. Tudo que você sabe hoje tem alguém que não sabe. Às vezes você pode se imaginar, não, mas eu não tenho muito conhecimento. Você tem. Você tem um conhecimento tão grande, você só precisa saber usar esse conhecimento, tá? Desde o princípio, quando foi feito as coisas, quando o Criador criou todas as coisas, desde o princípio, quando ele criou o homem, ele deu autoridade para o homem governar, reinar e fazer acontecer. Tá? Então, o que acontece? Você já tem isso em você, porque você é filho e filha do Criador. Você é filho e filha do dono do ouro e da prata. Então, eu quero deixar bem claro para você que a prosperidade é natural. Por quê? Porque você é filha do dono do ouro e da prata. Você só precisa de quê? De persistência. De fazer acontecer todos os dias. Ah, mas tá difícil de eu ter essa persistência. Vai tentando. Perceba que um pássaro, esses pássaros que tem um canto bonito, que começa a cantar bastante, ele tem uma frase que fala assim, que eles cantam para ficar felizes. Eles não estão felizes quando eles começam a cantar. Começa a cantar para ali ficar feliz. A mesma coisa é a gente tem que fazer acontecer. A gente não pode, muitas vezes, só fazer as coisas se estiver motivado ou alegre. Criar o hábito, vai ter que fazer. Ah, mas eu hoje não estou com vontade de fazer caminhada, não estou com vontade de fazer exercício. Tem que fazer. Você colocou o hábito, vai chegar uma hora que aquilo não vai te deixar desconfortável. Por quê? Porque você tem um hábito. Uma pessoa, quando ela entra no mundo do vício, ela entrou ali, foi criando hábito. Do mesmo jeito que essa pessoa cria hábito para as coisas que não agregam valor, perceba que uma pessoa que é muito viciada, ela tem um hábito tão forte para o lado negativo, que para ela sair é complicado. Então, o que acontece? Igual eu te falei, tem um hábito para positividade e o hábito para negatividade. Então começa a inverter o jogo. Começa a se desbloquear, tirar. Faz uma lista daquilo que é negativo, que você vê que não agrega valor para você. Aí você fala, eu vou tirar isso da minha vida, isso, e começa a anotar, tá? Aí você fala, mas tá difícil. Vou te ensinar uma técnica aqui para você aprender. Presta atenção. Você que acha que algo é complicado, de você, digamos assim, eu quero parar de fumar. Digamos que você é um fumante, você não consegue parar por si mesmo, porque você criou um hábito tão forte que por si mesmo você não consegue. Tem desbloqueio para isso, tá? Tem treinamento para você chegar e se desbloquear, porque tudo isso é bloqueio. É algo que você implantou sobre a sua mente e você criou essa barreira então você precisa quebrar esse bloqueio, tá? Para muitos isso aí vai morrer e não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque é uma crença que ele tem, um hábito que ele adquiriu há muitos anos e aí ele acha complicado. Mas o que acontece? Para tudo na vida, existe uma palavra chamada desconforto, existe uma palavra chamada dor. Então, o que acontece? Se algo está difícil, a gente só faz alguma coisa acontecer. Então, para a gente não perder, a gente tem que fazer o jogo. Então, você tem um vício. O que acontece? Você escolhe alguém que você perceba
que essa pessoa pode ser um guardião seu, para você se libertar desse hábito negativo, tá? Escolhe um guardião. O que é um guardião? É uma pessoa que vai estar ali do seu lado e você fez um propósito com essa pessoa. Olha, eu quero parar de fumar. E o que acontece? Por mim, eu não paro. Pega algo de valor que você tenha, tá? E fala o seguinte para aquela pessoa: olha, eu vou te dar, digamos aqui, esse carro. Eu vou te dar esse carro. Se eu não parar de fumar, você estipula um prazo. Ó, no dia tal eu quero parar de fumar e eu vou ficar tanto tempo mostrar para você, porque se você não fizer isso, você não vai gerar um desconforto, você não vai gerar uma dor, porque você não quer perder. Então, o que acontece? Você vai forçar a sua mente a liberar isso aí. Então, quando você, para não perder isso aí você vai fazer o seguinte, você fala: olha, se eu quebrar, tá? Todo dia, você tem que ter esse hábito. Aí vamos supor, você fala para a pessoa: se eu quebrar, esse presente, esse carro aqui, esse bem é seu. Pode ser carro, pode ser dinheiro, uma quantidade aí, você fala para a pessoa. Mas coloca um valor que você vai sentir desconforto e dor. Porque não adianta você oferecer para uma pessoa um valorzinho mínimo, aí a sua mente vai falar: nada, isso aqui eu posso, aí você entrega de mão dada, entendeu? Então tem que colocar aquilo que você veja que foi difícil de você conquistar, que foi difícil, que é difícil de perder. Então você vai te gerar aquela dor, vai te gerar quando vier aquela vontade, vai te gerar uma ira, tá? Uma ira de você não aceitar, porque se você aceitar, perdeu o jogo, e você não quer perder o jogo. Então a sua mente vai ter que libertar isso aí, entendeu? Porque você vai ter alguém ali para falar: opa, aquela pessoa ali pode estar até torcendo para que você venha quebrar, tá? Para que você venha quebrar o que você fez com ela. Ela quer ganhar o carro, tá? Mas, porém, se você colocar essa meta, você vai se libertar. Isso é libertador. Isso aí já é testado e aprovado. Já muita gente foi liberto com isso, de vício, de coisas que a pessoa achava que seria impossível. Porque a gente fala: mas se eu fizer isso, o que acontece? Eu vou perder isso. Aí toda vez, vamos supor, dar outro exemplo aqui, você quer ir para academia, fazer exercício todo dia para você ficar magro, uma pessoa com corpo bem definido, tá? Aí o que acontece? Aí você fala o seguinte: mas por mim só eu não consigo. Você vai ter alguém, um guardião ou seu personal, qualquer pessoa da sua família, e fala: olha, se eu não vim todo dia, se eu não cumprir isso aqui, você vai ganhar isso e isso, eu vou te dar tanto em dinheiro, um valor alto, para que você venha cumprir. Então isso aí é tão libertador que você vê as coisas acontecer. E quando isso acontece, você começa a alavancar a sua vida, a sua área financeira, porque você está trabalhando um pilar muito poderoso, tá? Então, quando você começa a criar esses hábitos, automaticamente as coisas começam a acontecer, as coisas começam a fluir, porque só tem resultado quem está ali sempre agindo. Eu vou falar aqui uma metáfora que há um tempo atrás, eu já vi falar, e eu estava lendo um livro, só que eu não lembro o nome dele, do livro, que falava que dois garimpeiros souberam que naquela serra, lá naquela terra, tinha pedras preciosas. Então, o que acontece? Os dois começou a cavar naquele lugar. Então, o que acontece? Quando eles começaram a cavar, inclusive o pessoal pegaram até essa analogia e começou até a fazer frase, para você não parar no meio do caminho. Então, esses dois garimpeiros começaram a cavar. Cavar. Aí o que acontece? Sabendo, com certeza, já tinha ido o engenheiro lá e tudo, e sabendo que lá tinha o ouro. Aí o que acontece? Um começou a cavar, cavou.
Aí ele começou a falar, ah, não, eu vou desistir, porque ele cavou tanto, quase que seria uma pessoa persistente, mas não persistiu. Foi para a guerra, para o campo de batalha, sabendo que era possível, sim, mas ele desacreditou no meio do caminho. Então, o que acontece? A 1 metro na frente, estava lá a mina. O veio de pedras preciosas. Então, o que acontece? Quando ele continuou e parou, 1 metro, ele foi e desistiu. Aí o que acontece? O outro que estava continuando, sabendo também que lá era possível ter, e todos os dois tinham certeza que tinha, só que eles não tinham certeza da profundidade, se ia ser perto ou longe. Então o que acontece? Um acreditou, esse que começou a cavar, cavou bastante, acreditou que ia estar muito longe, tá? Dado o sucesso financeiro dele, dele chegar e alcançar. Então o que acontece? O outro persistiu. Esse primeiro que desistiu já estava 1 metro. Se ele cavasse 1 metro a mais, ele ia ser bilionário. Porque ele tinha achado o veio. Aí o que acontece? Ele achou, negociou com outro. Falou, olha, aqui é o seguinte, eu vou passar isso aqui para você, porque para mim já não dá mais, tal. O cara foi, eu vou continuar. Aí o que acontece? Esse cara aí ficou com a parte do outro garimpeiro. Aí o que acontece? Sabendo ele, você vê o quanto que vale o conhecimento. Ele sabendo, tendo a certeza que tinha, aí o que acontece? Aí ele contratou um engenheiro para ter mais ou menos uma noção de até quanto tempo aquele veio de ouro, poderia de pedras preciosas, poderia estar ali na frente dele. Aí chamou um engenheiro especializado para o engenheiro vir examinar o local para ele ter mais ou menos uma clareza do que poderia fazer. Aí o que acontece? Ele foi e contratou, pagou o engenheiro veio no local e falou, olha, aqui é um garimpo, tal. Aí explicou para ele, aí ele falou, olha, o ouro tá tal, você cavar assim, você vai encontrar o veio. Beleza. Aí o cara foi e continuou. Aí o cara coisou e falou, olha, 1 metro aqui, porque o que acontece? O engenheiro ele já sabia, por cálculo de muita experiência, estudo, ele sabia, porque o veio de ouro ele é assim. Ele tá aqui, você pega ele aqui, só que é um veio, entendeu? Então, se você não for uma pessoa que tenha uma mentalidade preparada por dentro, se você não tiver capacidade, por mais que você ache ele ali, naquele momento que você achou, se você dependendo do seu emocional, uma coisa bem interessante, o ouro, aquele veio, ele pode sumir, tá? E às vezes ele some ali, porque o veio, ele é assim, ele vem, aparece, daqui a pouco ele vai e tipo que some, parece que passa na frente um pouco. Aí o que acontece? Aí a pessoa não tem muita mentalidade preparada, não entende. Aí quando ela acha, ela começa a achar uma soberba sobre ela, que ela é isso, é aquilo, tudo, entendeu? Aí o que acontece? Aí o ouro vai e some. Só que esse cara aí, ele chamou o engenheiro, achou, o cara ficou bilionário. Aí o que acontece? O cara começou a comprar maquinário, comprou maquinário, aí começou a aparecer nas revistas que o garimpeiro ficou bilionário com a mina e tudo. Aí o cara falou, mas como assim? Aí ele falou, olha, o ouro do cara que vendeu para mim já estava a 1 metro da frente dele, só que ele desistiu. Então, o que acontece? Fica para a sua vida, nunca desista dos seus sonhos, vá até acontecer. Vai ter dificuldade? Vai ter empecilho? Vai, mas você nunca pode parar. A pessoa que para é a pessoa que não tem resultado. Parece que está demorando? Não tem problema, vai fazendo aquilo acontecer, até chegar uma hora que as coisas acontecem. Para você fazer um castelo, adquirir impérios,
Você não adquire o império com já ele pronto e grande. Você vai pequeno. Quando eu comecei pequeno. Quando eu tive a minha primeira loja no ramo de tintas, o que acontece? Eu comecei pequeno. Então, se eu falar para você que dinheiro para quem quer começar não é problema, tá? Então, o que acontece? Eu vou te falar o valor, você vai ficar até admirado. Quando eu comecei a minha loja só com a força de vontade, o conhecimento e coragem. Eu comecei com R$ 350. Parece coisa mas eu tinha uma grande sabedoria. Aí o que acontece? Eu falei, olha, eu vou dar o primeiro passo. Eu sei que no próximo mês eu vou alavancar as vendas e vou ter mais dinheiro. Por quê? Porque ali eu busquei o conhecimento, eu busquei como fazer. Eu comprei o que era mais necessário. Fui numa distribuidora, fiz o meu cadastro, comprei muitas coisas na época com 300 e poucos reais. Eu comprei muita coisa, acessórios de pintura, o que mais o pessoal ia pedir. Aí o que acontece? Não tinha tudo ainda, mas porém tinha lá no meu catálogo. Se precisasse, a pessoa falava, olha, eu quero isso aqui, tal, quero essa tinta, quero isso. Eu já tinha um fornecedor para a pessoa comprar de mim, eu já pedi do fornecedor e já entregar para as pessoas. Era essa estratégia que eu usava, tá? Inclusive, eu vendia muito assim. Então, o que acontece? Não é tipo você achar, não, eu só vou fazer se eu tiver dinheiro, não. Não precisa, você precisa de conhecimento. Você precisa ter vontade, acreditar em você. Quando você acredita, as coisas funcionam. Tá? Quando você olha para você, porque primeiro você tem que ser, tá? As coisas não funcionam assim, de você ter. Você tem que ser primeiro para poder ter. Mas como que faz isso? Primeiro seja no seu interior, tá? Seja você, acredite primeiro. Depois, para você ter, você precisa agir. Acreditou, vai agir para ter. Porque não pense que esses caras que já tem, que já é bem sucedido, esses caras primeiro criou uma imaginação, uma ideia. Quantas pessoas aí tiveram ideias e essa pessoa, elas fizeram o seguinte, tiveram ideia, mas não colocou a ideia em prática. Aí veio outra pessoa e pegou essa ideia e fez acontecer. Hoje a pessoa está no mercado, está tendo sucesso. E essa pessoa às vezes fala assim, mas essa ideia eu tive há muitos anos atrás. Não sei se você já viu alguém falando isso. Nossa, essa ideia eu tive há muitos anos atrás. Se fosse você que tivesse colocado essa ideia em prática, poderia ser você esse milionário. Mas o que acontece? Você teve essa ideia e você não agiu. Por quê? Por falta de procrastinação, de não ter hábito e não fazer acontecer, tá? Então, o que acontece? Tem uma ideia, coloca em prática. Não tem essa de você achar que você é inteligente ou não. Você precisa agir. Não, o que trava muita gente é se achar que ela só faz uma coisa se ela for perfeita 100%. Não existe perfeição. O feito é melhor do que perfeito. O único perfeito que teve aqui foi o mestre, tá? Ele foi o único e é o único que a gente conhece e sabe que nada mais vai ser perfeito. Você precisa agir. O homem, ele é falho. Todo dia o homem é falho. O homem falha todo dia. O homem erra, aprende e assim ele vai fazendo as coisas acontecer. Porque o propósito do homem é ele passar por um processo. Passou por um processo, se você tem um desejo forte no seu coração de ser alguém na vida, você precisa entender que para ser alguém que realmente você queira ter uma liberdade, esteja no topo financeiro, você precisa adquirir o hábito da semeadura, o hábito de você plantar e naquele plantio, no primeiro plantio que você tiver, você não gastar tudo. Ou seja, a pessoa pegou um dinheiro, investiu,
esse dinheiro ele vai dar um retorno. Então, o que acontece? Esse retorno aí não é para o que você teve o lucro, não é para você gastar ele todo, é para você replantar. Ou seja, é a semeadura, plantar, plantar, plantar e nunca parar. Um dos grandes segredos é você fazer isso, porque dinheiro, você tem que criar o hábito. Dinheiro, ele tem que prosperar. Você tem que pegar o seu dinheiro e ele te dá rentabilidade. Todos os meses, de tudo que você pegar, tá pegando o seu dinheiro, cria o hábito de começar a pegar o seu dinheiro e investir. Investir em algo que vai te dar retorno, investir em fundos imobiliários, investir em bolsa de valores, comprar ações, você pega o seu dinheiro e investir em renda física, renda variável. Então você precisa criar esses hábitos. Você não precisa ter muito dinheiro para você fazer isso, tá? Com pouco dinheiro você faz as coisas acontecer. Porque tem gente que às vezes não consegue investir na bolsa de valores, não cria esse hábito porque ela acha que tem que ter muito dinheiro para poder investir. Não, você investe com o mínimo que se tem. O mercado de ações, ele tem perfil para todo tipo de investidor. Então, qual é o seu perfil? É uma pessoa conservadora? É uma pessoa arrojada? É uma pessoa que gosta de investimento? Tem todo tipo, é uma pessoa conservadora? Então você vai ver qual que é o seu perfil. Você vai, mas eu não tenho muito dinheiro. Beleza, começa no investir, emprestando seu dinheiro, coloca lá no CDB, que vai ter uma rentabilidade um pouquinho melhor, para você pegar o seu dinheiro, investir no CDB, numa renda fixa, para que o seu dinheiro ele venha render mais. Você pegar o seu dinheiro também, criar o hábito de investir na poupança, não é ruim, mas hoje a rentabilidade dela, a porcentagem é muito baixa, entendeu? Então, o que acontece? Tem outros investimentos aí que você precisa ir criando esses hábitos, de você pegar o seu dinheiro e fazer, você olhar e todo mês ali, você vê ali a porcentagem ali maior. Então, você vai pegando esse hábito. Quando você perceber, o hábito já está ficando normal. Então, você no hábito, você aprendeu, tá? Porque você começou a entender. Porque para quem está de fora, o investimento no mundo da Bolsa de Valores é muito complicado. Mas quando você cria o hábito é fácil, fácil, fácil. Eu digo para você por experiência própria. Quando eu comecei nesse mercado, eu comecei para mim aprender a organizar as minhas finanças. Aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer isso aí, me organizar, sair das dívidas, porque eu também já fui um cara endividado, e o que acontece? Eu comecei a criar esses hábitos. Quando eu comecei a criar esses hábitos de me organizar financeiramente, que é uma coisa muito importante. Inclusive, a Organiza Finanças, aí, como vocês estão vendo aí, é uma empresa especializada em organização financeira, onde você aprende a se organizar financeiramente, onde você aprende a aplicar o seu dinheiro de forma certa, correta. A gente vamos te dar passo a passo de como você abrir uma corretora para você estar investindo o seu dinheiro, de você chegar no aplicativo que você tem nesses aplicativos virtuais, que é um acesso muito fácil, que você pega o seu dinheiro, abre o seu celular, você vai ter acesso ao banco. Hoje em dia está muito fácil de você criar o hábito para você ter a sua liberdade financeira. Não há nada difícil. Você pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento de nada. Se você criar o hábito, pelo que eu estou falando, a persistência, e você acreditar, pessoas que se dizem inteligentes, que têm faculdade, não vai ter a mesma quantidade de dinheiro em termos de finanças do que você. Porque essa pessoa tem muito conhecimento, essa pessoa ela ganha muito dinheiro, mas ela não tem um hábito de fazer esse dinheiro multiplicar. Eu conheci uma pessoa que ela chegou para mim e falou o seguinte: Sebastião, essa pessoa era médica. E falou: olha, eu ganho muito bem, sou bem remunerada, só que essa médica, ela morava em apartamento de luxo,
tudo dela tinha luxo, tá? Então, o que acontece? Ela ganhava muito bem. Essa médica, ela ganhava dinheiro de você falar assim, se eu ganhasse um dinheiro desse, eu estaria num topo financeiro bem. Mas o que acontece? Ela tinha esse conhecimento, mas ela não tinha educação financeira. Ela era uma pessoa muito compulsiva, comprava por impulso. E o que acontece? Ela queria muito luxo, vivendo um degrau acima do que ela ganhava. Aí o que acontece? Aquilo todo mês ia virando uma bola de neve. Comprou algo esse mês, pagou e ela sempre ia deixando um pouco para o próximo mês. Aí chegou um momento que ela estava devendo milhões. Por quê? Porque ela tentava pagar e não conseguia pagar um incêndio. Então, o que acontece? Aí eu conversando com ela, aí eu comecei a explicar para ela, a sua situação é assim, assim. Por isso que muitos aí, você vê pessoas em carro de luxo, tudo, mas as pessoas elas estão endividadas, porque ela não tem um patamar financeiro organizado. Então, o que acontece? As finanças é muito importante. E uma coisa interessante, que essas pessoas que estão de status hoje, uma hora ou outra vai dar ruim. Entendeu? Então, o que acontece? É bom acordar o quanto antes. Porque quando as coisas começam a complicar, vai virando uma bola de neve. Quando a situação está pequena, você tem que tentar resolver, tá? Resolve. Porque senão, para você resolver depois de muito tempo, você vai resolver, mas você vai ter um gasto mais, um pouco, que não vai ser muito bom, entendeu? Então, o que acontece? Pode resolver? Pode. É só você sair da zona de conforto e fazer acontecer, porque muitas vezes a gente está na zona de conforto e começa a estar tão de boa ali, e fala, não, hoje eu não vou fazer não, vou fazer amanhã. Não tá, ela está bem confortável, então tem aquela coisa, só cresce quem sai, quem está desconfortável. No dia que você tiver tudo bem na sua vida, você precisa falar, não, preciso fazer alguma coisa para desconfortar um pouquinho, porque já está demais. Todo conforto que é muito conforto vai dar ruim amanhã. Então, aprende. As pessoas que têm sucesso só vai crescer, só cresce no desconforto. Perceba que tudo na vida vai gerar uma dor. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce o quê? No desconforto, chorando. Para você adquirir algo na sua vida, você precisa ficar desconfortável. Você precisa fazer acontecer. Para você manter um corpo melhor, vai ter que ficar desconfortável. Você vai ter que fazer as coisas acontecer. Então, todo crescimento do homem, da mulher, de qualquer pessoa, vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que agir. Ah, mas minha mente está dizendo que está tão complicado de eu chegar e fazer. Vai ter que pagar o preço. Ou você paga o preço para sofrer, ou paga o preço para ganhar. Então você escolhe o preço para perder ou para ganhar. Qual o preço que você quer? É perder ou ganhar? Então a lógica é essa. Se você começar a pegar esses hábitos, fazer as coisas acontecer, tudo vai funcionar. A pessoa que ela é compulsiva, que ela compra as coisas sem saber se está o momento certo, aí você pode se perguntar, como que eu sei se eu sou uma pessoa compulsiva ou não, ou se eu estou comprando algo que esteja me agregando valor ou não? Como que você sabe disso? É o seguinte, você está precisando de alguma coisa, você vai ter um desejo de adquirir aquilo ali. Aí o que acontece? Para você saber se realmente é para você comprar ou não, você tem que esperar de 3 a 7 dias para você ver. Se você tiver com aquele desejo ainda ardente de comprar, pode comprar. Tá? Agora, porque às vezes você compra as coisas por impulso, dá aquela vontade, você passou numa vitrine ali, você viu uma roupa bonita, uma coisa diferente, você ali de impulso, a sua mente faz você comprar, tá? Isso acontece com qualquer pessoa. Aí o que acontece? Você vai se analisar, porque às vezes não é para você comprar, mas o seu desejo faz você comprar, tá? A sua emoção. Então, o que acontece? Você, por ser uma pessoa compulsiva, está comprando errada. Então, para você entender
se realmente é algo que você vai precisar ou não, espera mais uns dias. Se passando aqueles dias você tiver com o mesmo desejo, aí pode comprar. Porque o que acontece? Se você tem desejo de ter alguma coisa, você não pode bloquear essa vontade. Porque a gente vive a nossa vida, ela só faz sentido se você gerar uma energia de alegria para você. Entendeu? Porque não adianta você querer algo, ficar ali na sua mente, eu queria comprar aquilo, e você vai dormir pensando, e você acorda pensando, e aquilo ali, aí você muitas vezes, por ser muito, digamos, mão fechada, digamos que tem uma crença de não querer comprar aquilo ali, aí aquilo ali se torna uma complicação, entendeu? Então a lógica da educação financeira não é você prender o dinheiro. O dinheiro ele tem que circular. O dinheiro ele tem que te dar liberdade, tem que te dar alegria. Dinheiro não é para você gastar de qualquer jeito, mas também não é para você guardar. O dinheiro ele é para estar se agregando valor, formar uma capital de giro, sair tipo passando por mão em mão, porque o dinheiro parado não adianta de nada, entendeu? Então, o que acontece? O dinheiro vem para sua mão, você tem uma estratégia, uma sabedoria, vai mandar esse dinheiro para a mão de outra pessoa e você ganhando. Você, com o seu conhecimento, porque dinheiro, a lógica dele é não ficar parada, tá? O dinheiro ele tem que estar circulando. Então, quanto mais o dinheiro circula, ele vai trazer mais dinheiro para você. Então, isso é a lógica. Então, o que acontece? É por isso que eu estou te falando. Dinheiro não pode ficar parado na sua mão. Pegou dinheiro, se tem aquele desejo de comprar algo, porque o que acontece? Eu sempre penso assim, ó. Você vê que coisa interessante que você vai aprender agora. Quando a gente tem algo, vamos supor, você tem um carro, tá? Então você tem que entender o seguinte, se você tem esse carro, uma hora esse carro vai te dar manutenção. Só que muita gente tem esses bens, casa, carro, iate, jatinho, aviões, e porém, bom, quando a pessoa chega num ponto de ter aviões, ela já entendeu isso aí. Mas vamos dizer no carro, a pessoa compra o carro, só que ela não entende que esse carro, um dia ele vai precisar de manutenção, ele pode quebrar, porque carro é uma família. Aí o que acontece? O carro vai quebrar, vai precisar trocar pneu, essas coisas, gasolina. E essa pessoa, quando acontece isso de imediato, aí o que acontece? Essa pessoa, por falta de organização financeira, essa pessoa não montou a reserva de emergência. Ela sabendo que ela tem um carro e pode acontecer esses imprevistos, mas ela não. Ela só quer ter. Quer ter, mas não se liga nisso. Aí o que acontece? Aí ela tem a mentalidade ainda de escassez, mentalidade de pessoas pobres, de nível baixo um pouco. Aí o que acontece? Quando o carro dela quebra, aí ela tem aquele dinheirinho ali, ela fica com dó de pegar o dinheiro e dar para o mecânico chegar e arrumar o carro dela. Você vê como que é a mentalidade. Eu fico alegre, porque o que acontece? Eu entendi que Deus me deu aquilo ali. E quando Deus me dá aquilo ali, o meu dinheiro, porque o que acontece? Se eu quiser que o meu dinheiro demore mais tempo na minha mão, aquela reserva de emergência, que eu vou gastar um dia com carro, ali ela está rendendo, entendeu? Então vai dar a minha sabedoria. Mas eu sabendo que esse bem que eu tenho, se é uma casa, se é um carro, eu vou ter que gastar com pedreiro na casa, eu vou ter que gastar com pintor, eu vou ter que gastar no final do ano, pagar a parte que o governo tem. Então, o que acontece? Você precisa entender isso aí. Quando você entende esse jogo, tudo que você paga, você tem que ficar alegre, tá? Porque aquele que tem para dar é melhor do que o que vai receber. Se você vai pagar um funcionário, aí uma vez o cara chegou assim para mim, um cara até rico, chegou para mim e falou bem assim: olha, eu tô te dando esse valor aqui. É um bom valor, né? Mas é o seguinte, para quem é melhor? Para você que vai receber? Aí eu fui e aprendi isso aí. Para você que vai receber essa quantia, ou para mim que tô te pagando? Eu falei, é lógico que quem vai ficar alegre é eu.
Aí ele falou, mas só que quem tá mais alegre sou eu. O cara falou, eu falei, mas como assim? Ele falou, olha, porque se eu tô te pagando é porque eu tenho esse e tenho mais ainda. Então, o que que acontece? Aí eu peguei isso aí, porque aquele que tem para pagar é melhor do que quem vai receber. Se você começar a analisar o caso, faz todo sentido, porque só dá alguma coisa quem tem. Entendeu? Então, o que que acontece? Você trabalhou, você vai receber. Mas se você um dia puder pagar para alguém trabalhar e você chegar e pagar para aquela pessoa, você está agregando um grande valor, entendeu? Porque além de você estar ajudando pessoas, você está tendo a mentalidade transformada. Por que que a gente monta empresa? Eu monto empresa para ajudar pessoas. Eu não monto empresa para dizer assim, por causa que eu quero ser... Por causa que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero isso. Não, eu monto empresa pelo um propósito. Por quê? Porque a minha lógica é entregar resultado na vida das pessoas. Porque o dinheiro, gente, chega um tempo que ele não vai fazer sentido. Você vai ter tanto dinheiro que aquilo ali para você não... Sabe? Não, então, se você não tiver uma mentalidade, algo que você realmente entenda que só tem valor as coisas simples que você começa a agregar na vida das pessoas, aí é aquilo ali que é a verdadeira riqueza. Porque muita gente tem tanto dinheiro aí, mas tem uma grande frustração, o emocional baixo, aquela coisa toda, por quê? Porque ela tem um vazio. Ela precisa preencher esse vazio, ter aquela força sobre ela para que ela venha entender que o dinheiro não é tudo. Essa pessoa muitas vezes focou tanto, e chegou uma hora que ela viu que não faz sentido nenhuma. Muitos empresários hoje em dia, esses caras que é muito rico, o dinheiro para ele nem faz sentido mais, tá? Porque eles entenderam que eles estão agregando valor. Dinheiro é uma ferramenta muito boa, mas quando você começa a entender esse jogo e começa a se organizar financeiramente, vai chegar uma hora que você vai só agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família, pelo patamar financeiro que eu tenho. E você começa a entender o jogo. Aí você olha para muitos anos atrás e fala, nossa, antigamente eu tinha uma mentalidade, mas por quê? Porque você fez acontecer. Você fez as coisas dar certo porque você tomou uma decisão. Então, quando você toma uma decisão, você vai criando hábito. Criou o hábito de acordar naquele horário todo dia, acordou, começa a trazer a frase da prosperidade. Monta uma frase, vê uma frase que você goste muito e você começa a falar essa frase todo dia quando você acordar. Meditar, você fecha seus olhos, agradece a Deus e traz a prosperidade. Digamos que tem uma frase que eu comecei a falar há muitos anos de um cara aí, que essa frase eu comecei a falar por muito tempo e parece ser uma frase assim meio que boba, tá? Eu vou falar aqui para vocês aqui, eu fiz e começou as coisas a funcionar. Aí o que que acontece? Todo dia eu acordava e trazia essa frase para mim. Eu falei, eu vou ver se isso funciona. Eu já falava outras frases, tá? Aí eu falava para mim, todo dia, o dinheiro vem para mim de diversas fontes, em contínuas bases, em quantidade cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu vi essa frase e eu comecei a todo dia a falar ela. Isso aí, mas foi uma transformação que eu fiquei até pensando. Então, o que que acontece? Parece uma coisa que meio que boba, mas quando você começa a falar, você começa a trazer para o mundo invisível, que toda palavra que você lança sobre a sua vida, ela vai acontecer. O dinheiro vem para mim de diversas fontes, em contínuas bases, em quantidade cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Aí você começa a criar esse hábito, e aí você vai ver. Você pode fazer essa frase, pode fazer outra. Eu tenho essa e tenho outras, entendeu? Então, o que que acontece? Eu vou pegando essas frases de pessoas que têm resultado. Então, o que que acontece? Você vai criar esse hábito. Todo dia pega o livro e lê. Vou ler um livro de inteligência financeira, um livro de finanças, que no caso é o que você quer, se organizar financeiramente, ter uma vida próspera. Pega um livro de finanças e começa. Daqui a pouco vai abrindo a sua mente, vai virando chave, tá?
Aí você começa a ver as coisas acontecer. Por quê? Porque você criou esse leque, tá? Esse hábito de fazer as coisas acontecer. E quando você faz isso, automaticamente você vai ver as coisas acontecer. Você vai sair de um degrau e vai para o outro. E aos poucos você vai subindo. Daqui a pouco você está no topo da educação financeira. Por quê? Porque você criou um hábito. Ah, mas como eu faço para mim fazer isso aí? É igual eu te falei, vai criando hábito. Pega um caderno, anota ali o que precisa ser feito todos os dias. Qual é a minha meta para essa semana? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer todo dia? Olha, eu vou fazer exercício físico, eu vou para o trabalho hora tal, eu vou acordar a hora tal e assim você vai colocando as metas, tá? Então isso aí vai criando hábito. Você pode pensar assim: ah, não, mas eu consigo fazer sem precisar anotar. Não consegue, tá? Você não vai conseguir. A sua mente vai começar a sabotar. Daqui a pouco você vai olhar para o seu relógio e já não vai ver mais tempo. Aí fala: não, eu tô sem tempo para fazer isso. Então, quando você cria um hábito para tudo, as coisas tendem a acontecer. Em tudo que eu vou fazer agora, eu tenho que criar o hábito. Por mais difícil que as coisas aconteçam, mas quando você tem um alvo, o hábito, aquelas coisas só vai chamando você. Ah, mas tá difícil, mas você já criou o hábito. Você criou o hábito, as coisas vai levando você, entendeu? Que mesmo que esteja complicado. Então, por motivo de você ter criado esse hábito, vai te levando. Entendeu? Então, essa é a lógica, o hábito da prosperidade financeira. Então, você precisa disso aí. O nosso horário está acabando, pessoal. Então, o que que acontece? Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa a notificação, dá aquele like aí. E a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês de valor, tá? Aí vocês aí comenta o que achou aí. A gente entende que os comentários aí vai agregar valor, porque a gente vai estar lendo todos os comentários, pode estar respondendo vocês aí, alguma dúvida que vocês tiver, a gente vai responder, tá? E o nosso foco aqui da Organiza Finanças com Sebastião Silva é trazer um topo financeiro para vocês, é trazer a liberdade financeira para todo mundo, de forma simples e descomplicada. É isso aí, pessoal. Até a próxima e tamo junto. É isso aí.